menos do que você imagina. Solicite um orçamento já. Ligue 40 20 2700 ou acesse www.corpus.com.br. Corpus, desde 1975. Quem tem, está seguro. Abre um sorriso e vem pro super do povo. Abre um sorriso e vem pro super do povo. Junta a família, tem um jeito super do povo de economizar. Abre um sorriso e vem pro super do povo. Preço baixo, sempre perto. Abre um sorriso e vem pro super do povo. Seu dia ficar completo. Super do Povo Supermercado. Jeito feliz de economizar. No Posto Marajó, você encontra gasolina, álcool, etanol, gás e a incomparável gasolina V-Power da Shell. Além de um combustível de qualidade, temos uma loja de conveniência de dar água na boca. Bebidas geladíssimas, refeições, lanches, caixa eletrônico e muito mais em um ambiente amplo, refrigerado, com melhor atendimento. Contamos ainda com a lavagem rápida própria para você que não tem tempo a perder e serviço de troca de óleo para seu veículo. Tudo funcionando 24 horas. Posto Marajó, Avenida Pontes Vieira com Visconde do Rio Branco. Não tem erro. Olhou, parou. Posto Marajó. Grande no tamanho, maior na credibilidade. Sabe quem pode deixar a sua vida ainda melhor? A Credencial Sesc. Ela te dá um mundo de benefícios do Sesc, como clínicas de saúde e estética, academias, esportes, restaurantes, shows, viagens, desconto em cursos do Senac e muito mais. E tudo num precinho imbatível que só o Sesc faz pra você. Curtiu? Então faça a sua Credencial Sesc na unidade Sesc ou Senac mais próxima ou no site sesc-ce.com.br. Sistema Fê Comércio. Presença que faz diferença. Sem meias palavras. César Wagner, o delegado do ouvinte. O grau de contestação de uma sociedade define seu regime. Quinta-feira, 13 de julho de 2023, está começando, sob as bênçãos de Deus, o meu, o seu, o nosso Sem Meias Palavras. Sem meias palavras. Líder em independência no rádio cearense. Programa número 1032, comando e apresentação deste que vos fala, delegado e comunicador César Wagner. Arrocha, delegado! Esta é a Rádio Cidade 860 AM, Fortaleza, Ceará, emissora do Grupo Cidade de Comunicação, Presidência Miguel Filho. Bom dia! César Wagner, o delegado do ouvinte. Meus queridos amigos, bom dia, minhas queridas amigas. Já estamos no ar juntinhos para fazermos o programa que já caiu no seu gosto, já caiu no seu coração, porque, como sempre digo, é um programa movido à liberdade. É um programa movido à paixão, porque quem o faz, graças a Deus, tem um privilégio de, na vida, poder exercer aquilo que eu sempre amei. Então, nosso compromisso, acima de tudo, primeiro sempre com Deus, depois com você,
não é? Com a nossa consciência e com a nossa querida Rádio Cidade, mais de 40 anos de existência, não é para qualquer um não. Não é qualquer um que pode sentar e empunhar esse microfone de tanto respeito e bem-querência da sociedade. E nós estamos aqui ao lado desse Grupo Cidade com muito orgulho, estamos ao lado do Grupo Cidade com muita dedicação para cada vez mais fazermos esse grupo campeão em termos de transparência, informação e compromisso com você. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, hoje nós estaremos aqui no centro da bancada, já, o juiz José S. Ponte de Alencar, ele que é presidente da Associação Cearense dos Magistrados, e que já estará aqui dando seu bom dia, e nós vamos entrevistá-lo acerca de assuntos palpitantes para a sociedade cearense e, logicamente, para os magistrados, né? Mas antes também agradecer aqui ao meu querido Jorginho, na nossa mesa de áudio, que dá aquela qualidade de som, é o nosso caçulinha, não é? Jorginho aqui é o nosso caçulinha. Isso. Também a nossa querida Cristina Silva, nossa assessora de estúdio. Estamos aqui com outro que é igual a Cristina Silva, ela tira férias 4 vezes por ano, é o famoso Isiel. Chegou agora também de umas férias, foi, Jorginho? Tá em lua de mel. Tá em lua de mel? Rapaz... Jorginho, não me comprometa, Jorginho. Bom, meus queridos amigos. Gente, vou fazer só um breve comentário, né? Que nós queremos hoje, o tempo é um programa especial, vai ser com o doutor Ercílio. Mas eu não poderia deixar de fazer um breve comentário a respeito desse fato que ocorreu ontem, né, que revoltou boa parte da nação brasileira, que foi o término das escolas cívico-militares. Né? Eu não sei que mal pode fazer a uma criança uma escola cívico-militar. Né? Meu filho pequenininho, ele estuda em uma, né, dessas particulares que também existem militares lá dentro, né? Não é bem a escola cívico-militar do governo, não é? Mas é os mesmos moldes, porque essa escola cívico-militar, né, ela parece que ela é bem, né, tem apenas uma taxa, ou é gratuita, eu creio que é por aí. Mas eu não sei que mal faz, até porque você decide. É mais uma opção. Você quer botar aqui, bota. Quer botar outra, bota. Mas acabar, que mal faz ensinar valores? Valores como respeito aos professores, valores como patriotismo. Eu aprendi com meus pais e nas escolas por onde eu passei, foi complementar todos esses valores que eu carrego até hoje. Não sei que mal faz, mas amanhã eu vou trazer números das escolas cívico-militares de todo o Brasil para vocês entenderem o que é que nós estamos perdendo. Não estamos perdendo no total, porque o governador Ratinho já disse que assume. Agora há pouco, outro governador também anunciou que vai manter com verbas próprias do Estado. Só não vem para determinado lado do Brasil, né? Porque tem gente que não gosta disso. Mas o que a gente pode fazer aqui é bradar. E eu vou bradar até o último minuto, até onde eu puder. Onde eu tiver voz, eu vou bradar contra esse tipo de ação nefasta à sociedade brasileira. Porque o que querem implantar no Brasil é uma anarquia. Anarquia. E nós não vamos nos calar, não. Mas, meus queridos amigos, dito isso, vou tomar minha aguinha. Olha aqui a melhor água da cidade, vou tomar. Já estamos aqui com muita honra para nós, né, que vem a brilhantar essa bancada, com o nosso querido presidente da Associação Cearense dos Magistrados, o doutor José S. Ponte de Alencar. Doutor, seja muito bem-vindo ao Sem Meias Palavras, é uma honra recebê-lo aqui, né? O senhor veio aqui também acompanhado da sua assessora de comunicação, a Késia Estevão, né? Também seja bem-vinda, se sintam em casa. Nós temos aqui um programa, né, logicamente, um programa de muita seriedade, muito compromisso, mas também, como o senhor já deve ter observado, um programa aqui que a gente brinca, a gente não deixa de lado, assim, quando a gente pode, né, Jorginho? Uma boa gargalhada, uma boa risada, porque a vida é esse misto, né? É a nossa seriedade, mas nunca deixando de lado uma pitadazinha de humor. Doutor, seja muito bem-vindo a essa bancada. No centro da bancada, com César Wagner. Eu que agradeço ao César pela oportunidade de estar aqui. Desejo
já um bom dia, né? Quase boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Cidade AM. Doutor, nós sabemos da sua luta, né? O senhor assumiu agora, ano passado, né? A associação. Eu assumi dia 19 de dezembro. Doutor, bem recente, né? 7 meses, né? Doutor, e o senhor é muito novo. É só a casca. É nada, é novo mesmo. Eu tenho 49 anos já. Olha aí, Jorginho. Uma vida de estrada aí grande. É novo demais, não é não, Jorginho? É novo, doutor, e está numa posição dessa... Novo em folha. Novo em folha. E está numa posição dessa tão honrosa, né, doutor? Porque, afinal, o senhor foi escolhido pelos seus pares. Uma eleição dessa é uma eleição passada como eu digo aqui, na casca do alho, doutor. Então, o senhor se sente muito honrado, né? Estar representando uma classe tão laboriosa, tão digna como é a magistratura do estado do Ceará. Eu não sei nem se eu mereço, né? Mas os magistrados me deram esse voto de confiança, né? Nós tivemos quase 70% dos votos. Coisa maravilhosa. Uma chapa de oposição, né? Eu queria uma pegada diferente dentro do estilo associativo, né? É muita legitimidade, né? 70% é uma legitimidade absoluta. Quase 70, não 70, mas quase 70. Mas parabéns, mesmo assim, é muita coisa, parabéns. Doutor, o senhor tem se notabilizado, né? Já nesses poucos meses que o senhor está à frente da associação, por essa sua luta, né, ferrenha, né? Essa sua luta no sentido de condições de trabalho. Eu queria começar por aí, essa nossa caminhada hoje no programa. Né? Recentemente até nós vimos alguns vídeos que o senhor mostrou algumas situações que realmente são preocupantes, né? Tanto no que diz a falta de estrutura, como no que diz a falta de segurança. Doutor, aquilo ali é uma coisa mais presente, principalmente nessas unidades do interior, ou ali é um fato pontual, é uma exceção no mapa? Infelizmente não é pontual, é bastante presente. A gente tem uma infraestrutura muito ruim, né, e uma precariedade muito ruim no quesito de segurança também. E aí, isso, de uma certa forma, preocupa, né, a Associação Cearense de Magistrados, zelar não só pela segurança dos magistrados, mas também a segurança dos advogados que ali frequentam, das partes, né, que frequentam, dos servidores do fórum, né, do público em geral, né, todos os atores envolvidos dentro de um fórum, né. Doutor, o senhor já está com quanto tempo na profissão? Eu venho do Ministério Público do Rio Grande do Norte, eu fui promotor de justiça lá por quase 10 anos, e já estou há 10 anos na magistratura cearense. 10 anos já. 10 anos de estrada, né? E veio também de outra categoria muito nobre, né? Que é a do Ministério Público. Do Rio Grande do Norte. Eu fui promotor lá por quase 10 anos. Doutor, outro ponto também que o senhor tem mostrado à sociedade cearense é essa questão que o senhor coloca da desvalorização da classe, né? Doutor, essa palavra, né, desvalorização, o que é que está embutida nessa palavra? César, são tantas coisas, né? Eu posso dizer hoje que os magistrados se sentem desmotivados, né? Infelizmente, a gente não tem... Começa logo pelo orçamento manco que a gente tem, né? Nós somos o menor orçamento per capita do Brasil hoje, né? O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, lamentavelmente, a gente está na lanterna né? E isso poderia até, a princípio, dizer, olha, é muito bom ter um orçamento menor do Brasil porque a justiça sai barata, né? Mas é aquela coisa do barato que sai caro, né? E a gente poderia ter mais servidores nos fóruns do interior, que estão tomados por servidores da prefeitura, né? Nada contra os servidores de prefeitura, mas hoje os servidores da prefeitura acabam assumindo o papel principal, né, de trabalho dentro dos fóruns do interior. E só para você ter ideia, César, uma vara da Justiça Federal no interior, ela tem em média 18 servidores do quadro e nenhum cedido, né? A média é essa. E as comarcas, as varas, as unidades do interior do Ceará e até na capital mesmo, são 2, 3, 4. Quando tem muito, são 4 servidores do quadro, né? E isso é muito ruim porque isso impacta, né, da lentidão, né,
do julgamento dos processos, porque uma vara, César, você já foi delegado, você sabe, uma vara é como uma delegacia. O delegado sozinho não faz nada. Ele precisa do agente, ele precisa do escrivão. É assim, a mesma forma numa unidade, numa vara. Você precisa do servidor para fazer os expedientes, fazer as intimações, fazer as publicações, né? Então, se você não tem um time de futebol completo, a coisa não roda como deveria rodar. Tivemos até ontem um resultado de uma alta de produtividade dos últimos 5 anos, mas tenha certeza que isso, boa parte disso, é fruto do sangue, suor e lágrima do magistrado, que hoje se sente infeliz, esgotado emocionalmente. Nós temos mais de 50% dos colegas adoecidos e a gente tenta, vindo nessas entrevistas, sensibilizar a atual gestão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que algo precisa ser feito de forma urgente. O magistrado quer e precisa ser ouvido das suas necessidades. É preciso um olhar com cuidado para o magistrado cearense. O magistrado cearense hoje se sente abandonado por sua própria instituição. Tenho assim, a tristeza profunda de dizer isso. Algo que nos entristece como associação de classe. Mas eu não posso ficar calado perante a situação. Já vieram até colegas me dizer, rapaz, você é muito corajoso. Eu digo, como é que você quer um magistrado e um presidente de uma associação de classe covarde? Né? Como é que eu sentencio a diversas pessoas a irem a serem condenados e não tenho coragem de questionar um vício administrativo que existe dentro da minha própria instituição? E que vem de muito tempo, maior ainda é o seu trabalho, né, doutor? Porque isso não é de hoje, né? Não, não é, mas... Vem se acumulando, né? Vem se acumulando, mas agora é cada vez pior. E a gente clama a essa atual gestão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que dê as mãos à Associação Cearense de Magistrados para a gente poder mudar essa realidade. Né? Não adianta só a gente falar e fazer, por exemplo, construções, reformas pontuais de fórum. Não adianta. Tem um colega essa semana, lá de Nova Olinda, um fórum recentemente reformado, que não foi recentemente formado, mas está com rachaduras lá, ele preocupado com a situação. E aí, a letargia do tribunal, eu tive que intervir, colega com medo que acontecesse um acidente. Né? Alguns fóruns são reformados recentemente com vícios de construção. Né? Então, assim, não adianta só estar anunciando, é preciso que chame os magistrados para junto da gestão, né? O magistrado de primeiro grau, que tanto precisa ser ouvido. A classe quer ser só ouvida. Né? E a gente tentar mudar essa realidade. Doutor, para explicar aqui para o nosso público, né? O senhor falou que nós temos hoje o menor orçamento do Brasil. Doutor, como é que é feito esse orçamento? Quem determina esse orçamento? Vamos lá. Vamos tentar explicar aqui numa linguagem bem coloquial, bem simples para a população entender, para o ouvinte poder entender. A proposta orçamentária, primeiramente, é elaborada pelo Tribunal de Justiça, agora em agosto, setembro. Em agosto, né? Ele remete uma proposta orçamentária que vai para a Secretaria de Planejamento do Estado do Ceará, né, no Executivo, e essa Secretaria de Planejamento, ela compila, ela condensa todas as propostas de todos os órgãos, que remete, através de um projeto de lei, que a gente chama de PILOA, né, Projeto de Lei Orçamentária, para encaminhar à Assembleia Legislativa do Estado para aprovação até o final do ano. Né? Então, basicamente é isso. Então, a gente precisa melhorar essa proposta orçamentária, tanto na construção dessa proposta, como também, quando o orçamento, César, não é feito de uma forma adequada, existe um instrumento legal chamado suplementação orçamentária. E aí a gente vem advertindo ao tribunal de que, se houver suplementação orçamentária até o dia 30 de julho desse ano, nós estamos aí há 15 dias praticamente, né? O relógio, o cronômetro está contando aí, correndo. Pela regra hoje orçamentária, nós engordamos o orçamento do ano que vem. Se a gente não suplementar em valores consideráveis até o dia 30 de julho desse ano, nós corremos o risco de ter já, por determinação legal, um orçamento manco. E a história não perdoa a quem se omitir nessa situação. Doutor, nas reuniões que o senhor está tendo, né, lá com a presidência do tribunal, né, com a cúpula do Tribunal de Justiça,
Como é que está sendo recebida, assim, a sua explanação? O senhor já teve reuniões, né, depois, logicamente, depois... Várias reuniões e vamos resolver, vamos providenciar, mas, de fato, até agora, nada concretamente que saiu do papel, né? É muito complicado, a gente se preocupa demais, a gente está alertando, né, exortando a atual gestão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, desde quando assumiu agora em janeiro. Foram várias reuniões, entregamos documentos técnicos, mostrando a possibilidade de crescimento sem atingimento do teto de gastos. Mas, infelizmente, até agora, nada de concreto foi feito. Doutor, tenho uma absoluta certeza também que outra questão que deve lhe atingir muito nessa sua figura de presidente da associação, né, vindo dos seus associados, é a questão da segurança nos foros, né? Só tem recebido muita reclamação nesse sentido? Muitas. São muitas as reclamações, a gente precisa... É aquela coisa que eu falei, César, no início, é o cuidar do magistrado, né? É preciso que a nossa instituição vista a camisa do magistrado. Muitas vezes a sociedade veste muito mais a camisa do magistrado do que a nossa própria instituição. Muitos magistrados relatam para mim que se sentem órfãos da sua própria instituição. E é preciso se falar sobre isso. Não tem como eu, como presidente de uma associação de classe, colocar isso debaixo do tapete. É verdade. Eu me recordo, doutor, que quando eu assumi a CIOPS, né, eu fui coordenador do Centro de Operações de Segurança Pública aqui do Estado do Ceará, eu me reuni, né, com todo o pessoal da base. E eu perguntei eles o que é que eles queriam de mim. E o senhor não vai acreditar, doutor, o que é que eles queriam. Doutor, o que nós queremos aqui, pelo amor de Deus, é que nesses vestiários o senhor coloque chuveiros, porque a gente passa 24 horas daqui, sai daqui, não tem que tomar um banho, isso é uma vergonha. Aí eu mandei ao ofício, não, vamos ver, não sei o que, aí sabe o que eu fiz, doutor? Aí eu tive que fazer, porque era uma coisa que é absurda, e eu tinha condição de fazer, né, graças a Deus. Assim, uma coisa muito pontual e pequena. Para mim, para eles era o máximo que eles queriam. Chamei meu encanador, mandei abrir 3 pontos de chuveiros, quando passou 3 dias, estavam os chuveiros lá. Doutor, por onde eu passava, as pessoas me abraçavam, me parabenizavam. Eu disse, Paulo, não fiz nada por vocês, não. É justamente o que o senhor está falando. É esse cuidado com as pessoas. E as pessoas saberem, estou falando aqui já em tese, abrindo, que existem outras que estão preocupadas com elas, que vão na ponta sentir o que elas estão passando, não é? Que olham, que sabem, né, muitas vezes do suplício que as pessoas estão ali, mas estão dando seu sangue, estão colocando em risco sua segurança, mas não estão abrindo mão de servir ao povo cearense. Então, doutor, num momento desse, como é importante, né, a sua voz, como é importante também a voz do Tribunal de Justiça, né, chegando junto a esses juízes. O nosso presidente, vamos fazer o seguinte, presidente, marque uma reunião com juízes, eu aqui como presidente do tribunal, e aqui a gente está dizendo isso, que eu fiz muito isso, não é? Quando era superintendente, né? Nesses cargos de direção. Nós até solicitamos uma reunião com todos os magistrados. Todo mundo, vamos conversar, eu faço parte também desse grupo, né? Aí a proposta que foi dada, a resposta foi que seriam reuniões setoriais, mas os magistrados do Estado do Ceará querem uma reunião única, todos os magistrados, com a atual gestão do tribunal. O que é que custa ouvir seus magistrados? O que é que custa reunir os seus magistrados para ouvir? De uma forma, marca uma sexta-feira, vamos juntar, vamos reunir os magistrados, vamos ouvir, deixar eles falarem. O que é que os magistrados hoje se incomodam tanto? O que é que eles têm tanto para falar? Com certeza. Doutor, as coisas são tão interessantes, né, que o senhor comentando esses aspectos, aí vem a minha mente, e a gente gosta muito também de dar exemplos, né, porque vai justamente ao encontro do que o senhor está colocando, né? Quando eu assumi a superintendência, em 2001, eu fiz uma reunião com todos os delegados. Sabe como é que eu fiz uma reunião com todos os delegados? Né? Depois eu me reuni com os escrivães, com todo mundo. E aí, um delegado pediu a palavra, se levantou na frente de todos os delegados. Praticamente a meia semana da minha gestão, e disse assim, doutor César, infelizmente mais um aqui que vem para falar muito e fazer pouco. Isso em 2001. Aí tinha um diretor do meu lado que ele quis se levantar para rebater, sabe? Eu notei que ele fez assim, quando ele fez assim, eu segurei na perna dele aqui. Aí eu disse, só um minutinho. O colega, um amigo, tem direito de falar tudo o que quiser.
pode desabafar, que eu estou aqui para ouvir, porque eu sei do seu suplício, e não é porque eu cheguei aqui na cabeça que eu vou esquecer do suplício que o senhor está passando, não. Diga tudo. Afinal, fui aplaudido de pé, doutor, e nós trabalhamos juntos. Porque eu sei o que o senhor está passando. Eu já fui vice-presidente do sindicato dos delegados, a gente sabe como é dura essa luta. Mas eu também, doutor, aqui nesse momento, eu conheço vários desembargadores, eu tenho certeza absoluta que o senhor, com essa sua forma, né, de agir, o senhor aos poucos, o senhor vai conseguir o que o senhor quer para a sua classe. Eu tenho certeza que o Tribunal de Justiça também ele quer isso. Agora, muitas vezes é preciso, às vezes, de um braço ao lado, que é justamente a associação. Mas isso tem um tempo de amadurecimento e de convencimento, porque o que o senhor está fazendo é em benefício do Poder Judiciário do Estado do Ceará. Até para que a gente possa servir melhor a população, né? Nosso objetivo maior é a população. É uma prestação judicial mais célere. É isso, né? A gente precisa e clama por isso. É a imagem, né, doutor? É a imagem, né, da justiça. E hoje nós vivemos num Estado democrático de direito e uma gestão democrática é tudo até o que o próprio Conselho Nacional de Justiça determina. Vamos ouvir os magistrados. Se está tendo reclamação, o que está acontecendo? Junta todos os magistrados numa reunião conjunta, como foi feita na gestão passada, e até parabenizo a gestão passada, que reuniu foi pedido não era a minha gestão, né? Eu não era o presidente da associação, mas a associação passada, a gestão passada, conseguiu uma reunião conjunta com todos os magistrados e a presidência do tribunal, né? O que é que custa marcar uma reunião com os magistrados, escutar as demandas dos magistrados, ser sensível às demandas dos magistrados? Ninguém reclama porque reclamamos, não. Se há reclamação, é porque existe alguma coisa grave que precisa ser feito, que precisa ser mexido. Doutor, e outra coisa muito importante também nesse cuidado, né, com o ser humano, é a questão de atender primeiro o básico, né, doutor? Eu acho que a gente não pode estar pensando em coisas magníficas sem antes atender o básico. Eu tinha muito cuidado com isso. Eu sempre não posso estar pensando desse tamanho, a não ser que seja uma coisa que eu realmente, né, no nosso debate, a gente veja que eu vou precisar para daqui a 5, 6, 7, 10 anos, que eu tenho que começar hoje. Aí, beleza. Aí, perfeito. Né, como o IJF aqui de Fortaleza, vamos construir mais uma, o pessoal diz, mas não tem necessidade. Mas não está pensando para agora, está pensando daqui para alguns anos. Aí beleza, 1000%. Esse também é o papel do gestor. Mas o papel do gestor também, acima de tudo, ele observar necessidades básicas hoje. O que é que de básico está faltando, né, para os meus liderados, para os meus associados, né, para... Deixa eu só lhe falar em relação ao núcleo Ibicoitinga, né? O tribunal deu uma nota dizendo que era uma falta de água pontual, não tinha água. Não é essa, a história não é essa. O que acontece lá é o seguinte, falta realmente algumas vezes água na cidade, nós temos uma cisterna, mas não tem uma bomba, um motor no fórum para jogar água lá em cima na caixa d'água. Tão simples, né? Uma bomba. Né? A questão da segurança, lá também, os policiais que estão fazendo a rotina, tira os policiais dessa rotina de policiamento da cidade para fazer segurança do Fórum de Ibicoitinga. Isso é um absurdo também. Então, assim... São tão poucos, né, doutor? O que eu falei, eu filmei para eu mostrar de que era verdade. Não tinha policial lá. Eu vi. Né? E aí, rapidamente, correu um oficial da polícia já no final do plantão para ver o que é que eu estava precisando. Porque, infelizmente, quando a gente denuncia, aí as coisas começam a se mover. Né? Então, a questão é essa. E isso não é uma coisa pontual lá de Ibicoitinga, não. É uma coisa que acontece em vários fóruns. Pra você ter ideia, a gente tem que reconhecer, todos os processos são digitais, né? A gente tem que reconhecer que nessa parte de digitalização dos processos, né, de informatização, o tribunal fez sua parte. Até na gestão do Esbador Washington, aqui eu parabenizo pela digitalização de todos os processos, iniciada na gestão do Esbador Gleidson. Mas o que é que acontece hoje? Nós não temos internet de qualidade. O senhor sabe o que é que acontece no interior muitas vezes? Os colegas não têm internet de qualidade, não funciona, vive caindo, que eles pegam o próprio celular e roteiam a internet do seu celular para poder trabalhar. Fiz muito isso também, viu, doutor? Isso é coisa amadora. Total. Não pode existir um negócio desse. É a mesma coisa do policial hoje estar utilizando o celular particular dele para se comunicar. Já se viu isso, né, doutor? Pois é. E não é uma coisa pontual, não. Não. Nós tivemos um problema sério agora no primeiro semestre de indisponibilidade dos dois sistemas, do SAG e do BJE. Os colegas não conseguiam trabalhar. Tinham que acessar o computador 10 horas da noite para conseguir rodar os processos.
Né? Então, assim, a coisa vem numa escala que às vezes o magistrado quer trabalhar e às vezes não tem estrutura para trabalhar. O que o magistrado quer hoje é estrutura para trabalhar. Né? A gente não quer só anúncios do que vai ser feito. A gente quer ações concretas e rápidas. Né? Anúncio, a gente sabe que é um processo licitatório. Foi anunciado a licitação de contratação de empresa de segurança. Essa licitação foi aberta? Qual o prazo de término dessa licitação? E até lá, como é que vai ficar? Né? Então, assim, a gente precisa de ações efetivas e concretas. É um cronograma, né, doutor? Do que está Exatamente. acontecendo. E outra né? coisa, o juiz é escutado. Porque muitas vezes, assim, as pessoas que gerem, às vezes, a instituição estão há muitos anos afastados do interior. Né? Concorde que um magistrado que está há 20, 30 anos sem ser juiz no interior, ele não sabe mais a realidade. Por exemplo, na época, há 30, 40 anos atrás, não existiam facções. A realidade hoje no interior é tomada por facções. Então, e outras realidades no interior. Então, muitas vezes há uma realidade ainda distorcidão, porque na minha época, né, a gente não pode pensar, porque você reclama demais, mas na minha época eu ia em cima de um jumento, numa estrada carroçal. Outros tempos. É outros tempos. Até porque se a gente continuar nisso, né, doutor? Pelo amor de Deus, não sai do lugar. Não sai do lugar. É uma argumentação. E uma argumentação falaciosa. Tudo porque tem na minha seu época, tempo, né, doutor? na minha época, em cima do jumento, uma cangalha, e dormia em cima de um colchão de mola, todo furado. Não. A gente tem que pensar no hoje. E comparar com a situação hoje. Concordo. Numa época dessa de tecnologia, é plausível, é justificável que o magistrado tenha que rotear sua internet do celular para poder funcionar? É verdade. É admissível que servidores dos municípios sejam a mão de obra principal e predominante nos fóruns do interior? Porque também não adianta, por exemplo, César, anunciar que vai fazer concurso. Se não contrata na quantidade suficiente, se não nomeia. Não adianta. Você pode anunciar 200 concursos aí. Se não nomeia, não adianta. O tribunal anunciou agora que teria nomeado, até agora, 342 vagas. Nós temos mais de 500 magistrados, no geral. Não dá nenhum servidor para cada magistrado. Se você tem uma carência enorme, é muito pouco. É como um açude que está seco. Há muitos anos, qualquer chuvinha que cai, não consegue sequer molhar o solo. Né? É verdade, doutor. Realmente, doutor, são muitas preocupações e muitas ações, né? Olha, só para você ter ideia em relação ao orçamento aqui, eu trouxe aqui para lhe mostrar. A diferença do primeiro tribunal para o último, que é o Ceará, em termos de orçamento per capita, é de quase 900% de diferença. A nossa média per capita é R$140 por habitante. Trazendo para a realidade do Nordeste, né, que nós somos os últimos do Brasil, somos os últimos do Nordeste. Né? Em termos absolutos, nosso orçamento é menor do que o Tribunal de Justiça do Maranhão, que tem quase 3 milhões de habitantes, a menos do que o Ceará. Tem um orçamento de R$500 milhões a mais do que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E um estado muito pobre, né? O Maranhão é muito pobre, né? Então, assim, nós sermos a lanterna, isso para mim é humilhante. É humilhante porque isso me envergonha perante a sociedade. Doutor, né? Nós temos quantos juízes aqui, hein? São mais de... Decorado hoje eu não sei, mas são mais de 500. São mais de 500. Mais de 500. E a gente tem, por exemplo, hoje um claro, César, de quase 50... Foram criados os cargos novos, de quase 60 cargos vagos. Nós temos um concurso que só tem mais em torno de 25 pessoas para serem chamadas. O que é que o tribunal é para fazer? Abrir concurso público logo. E nomear esses outros 25. Nós temos promoções paradas. Né? Promoção é quando o juiz é promovido de uma comarca, de instância inicial para intermediária, e assim vai. Desde janeiro. Nós já peticionamos 2 vezes pedindo que se publique que se votem esses editais. Existe resolução do Conselho Nacional de Justiça que determina o prazo de 40 dias da vacância para a votação e provimento do cargo. Nós estamos há 6 meses. Do ano passado para cá tem caso de 1 ano de promoção que não é efetuada. Né? Então é preciso fazer essas promoções para que a gente possa esvaziando a carreira e nomear esse saldo que tem de 25 colegas ainda para ser nomeados. E já abrir outro concurso público. Né? É preciso ser um pouco mais dinâmico, né? Um pouco mais ágil nas respostas institucionais. Eu entendo, doutor, a sua preocupação e com certeza são legítimas. Né? Olha, César, só para você ter ideia,
Isso leva um sobrecarregamento de trabalho do magistrado. Mais de 51% dos colegas hoje em pesquisa estão com adoecimento psicológico. Metade da classe. Mais da metade da classe está com adoecimento psicológico. Muito grave, né? É gravíssimo isso. Gravíssimo. Né? Não adianta, por exemplo, fazer só programa de qualidade de vida. É preciso ir na raiz do problema. O que é que está causando isso? O que é que eu, como instituição, Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, posso fazer para melhorar a vida do meu magistrado, que é o meu ator principal? Sem ele, não há julgamento de processo. Né? É espantoso, viu? Eu agora fiquei espantado com essa... Não se admire. Os colegas estão doentes, estão adoecendo. Ano passado nós perdemos 3 colegas, 3 desembargadores da ativa. 3. Porque essa falta de estrutura também no segundo grau chega também. Eles reclamam da quantidade pouca de servidores que tem, diminuta. Então, é primeiro grau, é segundo grau reclamando da estrutura de trabalho que tem. E uma coisa muito importante, doutor, que o senhor está passando aqui para toda a sociedade, né? Porque as pessoas dizem muito, né? Mas ganha muito bem, vive bem, não sei o quê, bababá, bababá, bababá. E o senhor vem aqui e mostra que não é bem assim, que existe um ser humano que quer produzir, que quer trabalhar, que quer mostrar resultado, que vive para defender a sociedade, aplicando a lei, né? Porque tem aqueles exemplos que são diminutos na classe, né? Como na classe que eu digo, não só de juiz, na de delegados, de promotores, até um agora recente que disse que não, mas o que eu ganho só dá para comprar minhas joias e minhas bolsas. Uma promotora aí de outro estado, uma procuradora, né? Sim. Mas a gente sabe, é futilidade. Mas isso é um ponto perdido. Um ponto perdido no meio da instituição, né? E o senhor vem aqui com a sua clareza, com a sua coragem, o senhor mostra o lado humano do magistrado. Que o magistrado, ele está brigando para cada vez mais ele soerguer a justiça cearense. E quando acontece isso, está fazendo uma prestação jurisdicional melhor ao cidadão. Exatamente. Então essa a sua luta, né, de toda a sua classe, né, é uma luta muito nobre. E a gente precisa cada vez mais reconhecer, doutor, esse perfil de pessoas que hoje já não se cria com tanta facilidade como se criava antes. Aí sim, eu quero me lembrar um pouco do passado, porque nós tínhamos muitos homens com despreendimentos suficientes. Porque o senhor jamais está numa entrevista dessa para denegrir absolutamente ninguém. O senhor não está aqui para falar mal de Tribunal de Justiça, nada disso. O que eu entendo que o senhor está fazendo aqui é um desabafo, é uma angústia, é uma aflição, é uma colaboração, é um alerta para que essa situação amanhã não seja muito pior. Porque, olha, você tem 51% da sua classe com algum tipo de problema emocional, psicológico. Doutor, isso é muito grave, doutor. Eu estou espantado com isso. Né? Nós temos demais isso na polícia, que é uma atividade lá que está diretamente no tiroteio, né? Que também é muito deixada ao léu, mas quando isso, né, consegue ultrapassar, né, uma atividade de troca-tiro, de risco permanente de vida, para magistrados que precisam ter uma cabeça muito boa, muito centrada, porque estão decidindo diariamente a vida das prisão pessoas. ou não, uma série de coisas. Né? Exatamente, Aí essa é a nossa preocupação. Né? É essa a nossa preocupação. A gente não pode deixar de lado, não. É preciso que a gente repense a forma de tratar o magistrado. O magistrado hoje se sente realmente desvalorizado. A palavra resume tudo. Desvalorizado pela sua própria casa, que é o mais triste. Eu tenho certeza, doutor, que esse seu desabafo, né, esse seu alerta, ele precisa ser ouvido, né? Porque o ser humano, quando ele se sente só, é como o senhor disse, ele se deprime. Né? Eu, como delegado, eu senti, às vezes, muita frustração de querer realizar as coisas e não ter meios, não conseguir fazer. E olha que eu não pedia muito, não, era o básico também. Né? Então, o que se quer é o básico. Doutor, outra coisa que tem aí que é muito importante também, a gente sabe da importância nessa carência
né, de servidores de prefeitura, aqueles convênios que fazem, nós sabemos da importância, eles também lá vão para ajudar. Mas nós sabemos também, doutor, que nos fóruns nós temos atividades altamente confidenciais, que tem que ter um servidor próprio, né, de carreira de Estado, devidamente treinado para lidar com aquelas situações, coisa que muitas vezes o funcionário da prefeitura, como ele não tem esse preparo, mesmo que se diga a ele, mas ele tem um outro hábito de conversar, ele não faz por maldade. Mas é diferente, não é isso, doutor? É, o sigilo da informação, né? E outra coisa, muitas vezes os servidores que vêm da prefeitura, em boa parte deles são auxiliares de serviços gerais. Fazem serviço de limpeza, né? De higienização, de limpeza na prefeitura e vêm. E tem que sofrer uma adaptação até em desvio de função, né? Então, assim, é muito complicado. É importante a presença dos servidores do município. Sem dúvida, claro, ajudam. Mas eles não podem ser a mão de obra principal, né? E aquela vara que está com 4, 5 servidores, agradeço a Deus, porque está muito bem posicionada, né? Tem colegas, eu já peguei uma vara com 9.700 processos há alguns anos atrás, digo até a unidade, era com marca de Canidé, tinha um servidor do quadro. Com 9.000 processos. 9.700. Como é que você dá conta disso? Não adianta. Então não adianta só cobrar do magistrado, que o magistrado não produz, que o magistrado é aquilo outro, se você não dá estrutura de trabalho para ele. Eu digo até brincando, bote o juiz para carregar pedra no sol ao meio-dia, mas dê estrutura de trabalho que ele carrega. E, doutor, aí quando não acontece isso, primeiro, desgasta o magistrado, que na cidade, né, as pessoas não entendem, muitas vezes, não tem informação de como tudo funciona. É culpa do juiz, né? Aí o juiz, né? Esse juiz não quer fazer nada, esse juiz é preguiçoso, né? A gente sabe como funciona, Eu posso dizer, olha, nós temos uma renovação do quadro hoje, mais da metade dos juízes são juízes novos, muitos de fora do Estado, e são excelentes colegas, super trabalhadores. E só querem uma coisa, ter estrutura para trabalhar. Né? Eles até se horrorizam, porque vêm de outros estados, acostumados com estrutura, ter trabalhado às vezes como advogado numa estrutura melhor, e acham isso aqui um estado de coisas, assim, surreal. É surreal o que acontece realmente, e muitas vezes a população não sabe que essa é a nossa realidade, né? Tem uma visão, assim, maquiada da realidade. Pra você ter ideia, por exemplo, algumas comarcas foram extintas, né? Criaram as comarcas vinculadas e foram extintas, mas a quantidade de servidores que viria para poder... Vinha, por exemplo, comarca, vamos supor, comarca de Canidé, foi extinta Itatira. Veio todo o acervo de Itatira e de, por exemplo, vamos supor, Caridade. Vou dar um exemplo. Essas duas comarcas, por exemplo, deixaram de existir, não foi o caso, mas eu estou só exemplificando. Iriam o acervo todo para Canidé. Então não vem a quantidade de servidores suficiente para poder dar impulso a esses processos. Então, principalmente naquelas comarcas que tem várias varas com competências diferentes. Às vezes vem um servidor, 2 servidores dessas comarcas que foram extintas, para distribuir nas comarcas novas, na comarca mãe, para 5, 6 varas. Mas você vai dividir um servidor, você vai ficar... Condição. Qualquer uma das varas vai pegar, as outras vão ficar sem. Então a gente teve um assoberbamento de trabalho, um acréscimo de trabalho, sem a contraprestação de servidores na mesma proporção. Dá um abraço aí para o meu querido amigo, delegado, doutor Afonso. Obrigado, meu querido. Doutor Roberto de Castro também não perde nosso programa. Doutor Wagner Diniz. Um grande abraço para o jornalista Norto Lima Júnior, que está nos ouvindo. Estará aqui, né, Norto, próxima semana. Meus queridos amigos, nós tivemos aí, doutor, também, uma coisa que chamou muita atenção da sociedade, né? Foi esses fatos que eu tomei conhecimento, né, que a associação ela teve também participação no sentido de averiguar o que estava havendo, esses casos de tortura, doutor, em presídios, né, que saiu aí com tanta coisa aí agora na mídia, né? Realmente houve alguma participação não, na verdade... de juízes, né? Aliás, da associação não, né? De juízes, né? Das varas de execução expressei penal. Mal, realmente. Os juízes estão verificando essa situação aí, porque é inadmissível, né? Tortura nos dias de hoje, né? Se realmente ficar comprovado, né? É preciso. Eu sempre disse na polícia, doutor, que é o seguinte, o bandido, a polícia deve tratar do jeito que... Estou falando das ruas agora, do jeito que ela é recebida. A polícia chegou, deu voz de prisão, algemou, leva para a delegacia, ponto final. Chegou no local, é recebida a bala, ela tem que responder a bala.
Porque a atitude da polícia diz respeito à atitude que ela é recebida. Mas tudo dentro da lei e da legitimidade. Nós não podemos perder jamais esse viés. Né? Eu fui delegado aqui do Estado do Ceará, 33 anos como policial, né? Nunca respondi um procedimento. Doutor, o senhor é melhor do que os outros? Ou não? Porque eu agia profissionalmente. Nunca tive problema com marginal, porque nunca parti para o pessoal. Não era o César Wagner contra fulano, nunca. Era o Estado agindo através de mim, que tinha um poder para isso. Né? Então, eu acho que isso também sempre deve ser um alerta para todos os colegas, quer sejam juízes, quer sejam promotores, quer sejam delegados, né? Que em ações criminais, jamais podemos permitir que se torne algo pessoal. Né? Sempre é uma coisa profissional. Claro, né? claro, com certeza. Porque isso traz riscos muito grandes quando se torna pessoal, né? Quando a pessoa acha que é você que está fazendo contra ela. Né? Eu sempre tive isso aí, nunca tive problema, e era duro, viu, doutor? Eu aplicava a lei com dureza, com rigor. É como o meu caso aqui. Né? A coisa não pode ser pessoalizada na gestão do tribunal. Quem está aqui não é o José Si, é o presidente da Associação Cearense de Magistrados. Eu fui eleito para isso. Meu papel é isso. Se eu cruzar os braços, eu não estou honrando ao voto de quase 70% dos colegas. E agora eu digo que sou presidente de todos. Não Sem é só dúvida. O voto de 70%. São os outros. Pessoas que me ligam, que disseram que votaram na chapa oponente, mas que disseram, olha, passou a eleição, somos todos um, estamos de mãos dadas com a Associação Cearense de Magistrados para a gente poder mudar essa realidade. Então, assim, o apoio dos colegas, eu estou impressionado dos apoios dos colegas, tanto de primeiro grau como de segundo grau. Isso me emociona muito, saber que estamos no caminho certo. Doutor, nós estamos já chegando ao final do programa, vou deixar aí os minutos finais. Fique à vontade. Se o senhor queira fazer suas considerações finais, fique à vontade. Eu só tenho a agradecer aí a toda a atenção sua, César, pela abertura do espaço aqui no programa, né? A Rádio Cidade, AM. E dizer, assim, que a Associação Cearense de Magistrados está junto à sociedade, sempre na busca de uma melhoria da prestação judicional. Reforçar tudo que foi dito aqui sobre questão de melhoria de orçamento, o nosso prazo até o dia 30 de julho, né, que está se esgotando, o cronômetro está ligado, né, e chamar a quem é responsável, né, a gestão atual, para uma reflexão, né, de forma tranquila, no diálogo. Está na hora de sentar para conversar, dialogar, o que é que a gente pode resolver, o que é que a gente pode, e a associação se coloca à disposição do Poder Judiciário cearense, como sempre se colocou, para de mãos dadas resolver todas as situações. A Associação Cearense de Magistrados não é inimiga do Poder Judiciário cearense, pelo contrário. Até porque todos os magistrados são nossos associados. Né? Eu sou, inclusive, presidente do atual presidente do tribunal, ele é nosso associado também. Né? Os juízes auxiliares da presidência também são nossos associados, a corregedoria, a vice-presidência, todos são nossos associados. Estamos aqui para, de mãos dadas, pensarmos de forma madura, no diálogo, o que é que a gente pode fazer para solucionar. Né? Essa luta, essa briga fratricida de irmãos não leva a nada. É preciso que a gente tenha amadurecimento administrativo, gerencial, para a gente poder resolver isso o mais rápido possível. E aí são dois caminhos, doutor, que se complementam, né? Eu sempre achei a associação, o sindicato, deveria ser assim. São dois caminhos que se complementam. Até porque, muitas vezes, o que a parte... Vamos colocar assim, não é bem isso, mas vamos colocar entre aspas. Muitas vezes, até o que a parte oficial, ela não pode trazer a público, a parte de associação pode. Sim, claro. E isso também serve como um movimento que chega ao governo do Estado. Eu tive, inclusive, com o governador, que eu quero até elogiar aqui, eu e a vice-presidente, a doutora Elga Medved, estivemos conversando com ele, mostrando toda essa situação, né? E ele sempre muito educado, se colocou sempre à disposição para ajudar o Poder Judiciário no que fosse preciso. Mas existem coisas que o governador não pode fazer de ofício. É preciso que o tribunal faça a sua parte. Provocado, né? Por exemplo, a suplementação orçamentária. É preciso que o tribunal, né? Suplemente, por exemplo, foi narrado pelo tribunal de que seria formada uma comissão para rever o orçamento. Só que não dá tempo, não. Infelizmente, não dá tempo de montar a comissão. Né, doutor? Nós estamos em cima do prazo. A gente tem que ser pragmático. Né? Então, não adianta só montar... aplaudimos a ideia da comissão, só que o tempo urge. Nós estamos a 15 dias do dia 30 de julho de 2023.
E nós pudemos ocasionar um orçamento manco do Poder Judiciário do Estado do Ceará, de novo, no ano de 2024, por ausência, por omissão, nessa falta de suplementação até o dia 30 de julho de 2023. Jorginho, temos quantos minutos ainda? Estamos na reta final, não é? Mais 2. Doutor, deseja ainda colocar mais alguma coisa? Eu queria só mandar um abraço aí pro meu amigo Andrade Júnior, seu colega delegado. Nosso amigo. Meu amigo irmão, doutor Andrade Júnior, foi sempre um grande parceiro, também é bem resoluto, nos parecemos bastante, acho que por isso que nós somos muito amigos. Doutor Andrade Júnior aí foi delegado geral também, né? Seu colega? Foi sim. Aqui também eu mando um abraço, aproveitando também, subscrevendo aqui a sua lembrança. É uma figura, né? Doutor Andrade Júnior. Júnior mora no coração. Quando eu fui superintendente da polícia, ele me ajudou muito. Porque era uma pessoa que dizia assim, Andrade, rapaz, junta aí teu pessoal que eu tô precisando de você lá do outro lado do estado, pra você passar uma semana e resolver um caso lá. Doutor, com 2 minutos ele chegava com a equipe toda pronta. Pra onde é que eu vou, chefe? Eu digo, vá-se embora. Sempre foi um chefe, né? Chefe. E sempre foi uma pessoa assim muito dinâmica, né? Muito determinada com as coisas. Não é à toa que ele chegou onde ele chegou, né? Honra os quadros da Polícia Civil do Estado do Ceará. Tem que ter determinação, né? Para chegar onde o senhor chegou também, tem que ter determinação, tem que ter compromisso, tem que ter discernimento das coisas, principalmente despreendimento, não é? Então é assim que as coisas funcionam. Foi muito bom essa lembrança do senhor. Faz tempo que eu não vejo, até um tempo que eu não vejo o Andrade, né? Mas um grande abraço, Andrade, para você, né? E representando todos os nossos colegas nesse momento. Bom, meus queridos amigos, nós estamos chegando ao fim. Agradecer ao doutor Herci, né, por ter vindo aqui trouxe também sua assessora, que sempre nos atendeu com muita gentileza, a Késia. É um prazer recebê-lo. Saiba que esse programa, ele é um programa onde que ele tem uma ampla liberdade, né, porque a Rádio Cidade, o Grupo Cidade, sabe do nosso compromisso, sabe do nosso estilo de trabalhar, né, onde nós aqui não aceitamos nenhum tipo de acusação pessoal contra ninguém, não sei quando é uma denúncia com provas, né, que nós trazemos algum injustiçado para fazê-lo, com provas, com seriedade. Né, mas sempre aqui o que nós criticamos ou elogiamos são atos ou omissões. Aí nós precisamos debater, porque senão a imprensa vira secos e molhados, porque se for só para elogiar, vira secos e molhados. Né? Aí não é mais a imprensa é investigativa, a imprensa é aquela que debate as grandes questões da sociedade, das categorias, das classes. Acho que é para isso que serve a imprensa, né? Para sempre alertar o gestor, para criticar quando é necessário. E a gente fica muito feliz em saber que a Associação dos Magistrados Cearenses tem um profissional da sua estirpe, da sua coragem, da sua dedicação. Né? E é isso que nós precisamos, doutor. Nós vivemos num momento muito conturbado da história brasileira. E a gente precisa de pessoas que tenham determinação em fazer acontecer. Né? Em passar credibilidade, em passar confiabilidade, porque hoje muitas vezes a população, e aí eu englobo todas as classes, muitas vezes elas não sabem mais a quem procurar. Estão cansadas de muita coisa. Né? Então quando chega uma pessoa que quer lutar com sinceridade, com compromisso, com vontade, com conhecimento, né? A gente tem que aplaudir. Então receba aqui meus aplausos sinceros, de todo o coração, porque, doutor, eu sou assim. Quando eu elogio, aqui eu não elogio muito não. Quando eu elogio é porque eu sinto que merece. Se eu não elogiasse, se eu achasse que não merecia, eu ficava em silêncio. Agradecia a sua presença, mas ficava em silêncio. Mas eu vejo que o senhor é um homem que tem alma. Parabéns, viu, doutor? Eu que agradeço, César. Um abraço a todos os ouvintes. Meus queridos amigos, obrigado, Jorginho, obrigado, Cristina, a todos vocês que nos acompanharam, que Deus os proteja e se cuidem, hein? Se cuidem. Eu gosto muito de vocês. Até amanhã, meu povo. Muito obrigado pela confiança e pela audiência. Tchau! Cidade AM 860, a rádio que escuta você. Estabelecimentos de ensino, clubes e agremiações recreativas. Passar uma vistazinha rapidinho aqui. Olha, Jorginho, nosso querido Jorginho, nosso garoto. Dá uma voltinha aqui no estúdio. O doutor Hercílio estava com a gente. Aqui a assessora de comunicação da associação, a Késia, que estamos recebendo aqui nosso amigo também do áudio, o Isiel. Olha aí, Isiel. Gosto muito de vocês, viu? Olha aí, tá pegando, viu? Obrigado, meu povo. Deixa eu desligar aqui. Até amanhã, hein? Obrigado aí pela audiência.